E aí, pessoal, vamos falar da treta com o Jean-Pierre e o que isso representa e até que ponto a gente precisa refletir sobre essa questão. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube, papo de gremista para gremista. É preciso sempre, e aqui neste espaço eu falo sobre o Grêmio. Então, às vezes coisas boas, outras vezes nem tanto. E isso gera repercussão nas pessoas que eu manifesto a minha opinião. Já discuti muito com dirigente, já perdi amigos também. Já também recebi elogios, enfim, isso é do contexto da minha atividade e do espaço que eu resolvi criar, que é esse espaço onde eu falo do Grêmio e das coisas relacionadas ao Grêmio. Pois hoje à tarde eu fiz um vídeo sobre a novela Jean-Pierre, que ainda não terminou. Um jogador que teve a possibilidade de ir para o Alavés, não foi, depois para o Atlético Paranaense, não foi, e agora está negociando aí com um clube da Turquia, parece que fechou o negócio com a Turquia, e a gente, neste ponto, comenta sobre essas questões. E no Twitter eu fiz a seguinte postagem, porque no vídeo eu falo sobre o fato dele não ter ido viajar ontem. Inclusive no vídeo eu digo que eu não sei por que exatamente que ele não foi viajar. Mas eu digo o seguinte no Twitter: temos ainda a novela Jean-Pierre. Pelo que se diz, ele cancelou o embarque programado para ontem para a Turquia. Precisamos encerrar todos os assuntos extra-campo e focar no trabalho do time, do campo. Só sairemos do inferno assim. Hashtag sempre pelo Grêmio. Uma postagem que acabou tocando e machucando o Jean-Pierre. E aí ele respondeu, também pelo stories do Instagram, e chegou a mim, na verdade, pelos prints que fizeram e mandaram direto para o meu WhatsApp, também pelo Twitter, muitas pessoas repostaram isso. Ele diz o seguinte: é incrível como eu seguro o teu trabalho, porque tu só fala merda. Eu cancelei a passagem ou nem existia documentação? Te informa primeiro, depois não adianta chamar terceiros e vir pedir para gravar entrevista comigo, que quer trabalhar a minha imagem. Não sabe um terço de história nenhuma e ainda por cima só inventa asneira. E Jean-Pierre fez a resposta que ele entendeu correta, para minha opinião. E a gente tem que ter um entendimento antes de qualquer análise. E eu vou falar sobre a análise disso, porque isso tem repercussão. Antes de qualquer análise, a gente precisa posicionar que está no direito de Jean-Pierre de falar sempre que ele for citado. O direito ao contraditório é algo fundamental na nossa vida. A gente precisa respeitar isso. E eu respeito totalmente isso e gosto de jogadores que se posicionam. Gosto disso. Gosto de personalidades assim que têm vergonha na cara e vão lá. Não gostei de A, eu vou lá e digo. Gostei de B, vou lá e digo e acabou. É assim que funciona. Quem fala, quem abre o microfone, ou quem faz um Twitter aqui ou ali, ou quem faz texto aqui e ali, tem que estar preparado para receber aplauso e tem que estar preparado para receber também as vaias. Neste caso aqui, foi uma crítica ao meu trabalho e eu recebo ela muito bem. Ponto. Dito isso, vamos avançar algumas reflexões que são importantes. Porque tudo tem repercussão. Tudo tem repercussão. Muitas pessoas junto disso me criticaram. Esse colorado, esse cara não sabe nada, isso é um fracassado. Muitas pessoas nessa linha, na linha abraçada à crítica do Jean-Pierre. Outras criticaram o Jean-Pierre, dizendo leão de Twitter, e assim a coisa foi tomando corpo, tomando forma, até que chega a necessidade da gente comentar e tentar avançar sobre isso. O que a gente precisa posicionar e como que a gente precisa ver? A minha principal defesa sobre críticas como essa é porque eu me abro a conversar sobre o Grêmio. E todas as figuras que representam e que de alguma forma estão no Grêmio recebem a minha análise, crítica ou não. É assim o funcionamento. Sempre que um jogador de futebol vestir a camisa do Grêmio, ele vai ter a análise deste espaço e vai receber isso. É o ônus da profissão também. Às vezes é muito difícil a gente ter que atacar, por exemplo, ídolos. Eu, por exemplo, critiquei muito em determinado momento o Renato. E isso foi ruim. Muitas pessoas se incomodaram. Pô, como é que tu critica ele? Quem tu é para falar dele? Mas a atividade te obriga a fazer qualquer análise. E o Jean-Pierre não é diferente. Por menor que ele seja em relação a outros ídolos, ele também é jogador do Grêmio e ele também vai receber a nossa análise.
em outros momentos da carreira do Jean-Pierre, eu o elogiei muito, sobretudo no início, dando ideia de que ele poderia ser um grande jogador, algo que não se confirmou. Mas isso é a nossa análise ao trabalho. Assim como muitas pessoas fazem uma análise ao meu trabalho, também chamando de medíocre, também chamando de incompetente, também chamando de muito menor do que merecia ser e do que eu gostaria que fosse. E isso é do contexto. Quando tu entra para o campo da agressão, quando tu passa na palavra A ou B, eu confesso para vocês que eu relevo, eu não vou muito adiante. Eu preciso posicionar que isso tem repercussão. Por exemplo, rapidamente, é preciso dizer, o meu filho ficou preocupado em ir no jogo na próxima quarta-feira no Gauchão. Ele disse, pô pai, tu tá recebendo muita agressão, eu acho que é perigoso tu ir. É uma análise dele, ele ficou preocupado com a repercussão. E eu acho que é pertinente que ele tenha essa preocupação. Por quê? Porque a maneira como ele absorve isso. É ruim para mim, como comentarista, dentro do meu trabalho, ouvir o meu filho preocupado com a integridade, não quer que eu vá no jogo? Não é bom. Não é bom, é pesado para mim. Mas, assim como a crítica ao jogador, é o ônus da profissão. Quando tu abre o microfone, quando tu abre a rede social, quando tu dá uma opinião, tu tem que ter a tranquilidade de ouvir todas as repercussões. É só isso que eu estou tentando propor a reflexão. Por quê? Porque isso é normal. Isso acontece. E ainda mais fortemente a partir das redes sociais e do que ela representa. Por quê? Porque tu aproximou toda e qualquer análise, da mais fanática à mais ponderada. Todas estão muito próximas. E assim tu vai levando. Alguns jogadores, por exemplo, têm dificuldade de análise disso. A gente viu um caso clássico do Douglas Costa xingando um jogador do Grêmio depois de um jogo. Por quê? Porque o jogador do Grêmio chegou até ele e fez uma crítica forte. E ele, incomodado, respondeu. Igual ao que aconteceu hoje. Só que quando tu começa a entender isso, tu começa a tratar as coisas de uma maneira também dentro dessa linha de entendimento de que isso faz parte deste novo processo de comunicação, deste novo processo de análise dos fatos e das situações. Eu tenho algumas coisas que me movimentam. A principal delas é olhar pelo viés do Grêmio e do que a minha análise indica como melhor para o Grêmio. A minha crítica ao Jean-Pierre, ela é dentro do campo do Grêmio. Para mim, não serve para o Grêmio. E em cima disso, eu falo. É basicamente isso. Só. O resto, o ser rede social, leão, isso aí é uma outra análise que eu não faço. A minha análise ela é tão somente sobre isso. E quando eu faço isso, eu estou aberto a receber as críticas e também a receber os elogios. É preciso sempre ter essa linha de entendimento, essa linha de conhecimento das coisas, de como elas funcionam, para a gente posicionar com tranquilidade o que a nossa consciência fala. A minha consciência é, se fizer bem para o Grêmio, vai receber aplauso. Se fizer mal, vai receber vaia. E eu vou ser sempre assim. Eu só falo o que eu acho que eu estou vendo. Eu não tenho a ideia de ser perfeito e não quero que as pessoas imaginem que a verdade está comigo, porque ela não está. Ela não está comigo. Eu tenho uma forma de ver de acordo com a minha experiência. Só isso. Eu não sou melhor nem pior que ninguém. Eu sou de um jeito, as pessoas são de outros. Uns concordam, outros não, e a gente vai seguir o barco exatamente dessa maneira. Eu só quero deixar bem claro que essa vai ser sempre a minha conduta. Jamais eu vou deixar de criticar ninguém, pressionando ou não. Ninguém vai conseguir tirar o meu direito a dar a minha opinião. A minha opinião para o Jean-Pierre, com relação ao Jean-Pierre, vocês conhecem muito bem, e ela vai seguir igual. A partir do momento em que Jean-Pierre deixar de ser jogador do Grêmio, vocês podem apostar, eu nunca mais vou falar nele. Por um simples motivo. Eu aqui falo de Grêmio. Do Grêmio. Sempre pelo Grêmio. César Cidade Dias falando de Grêmio aqui no YouTube.